Boa tarde. Sair de férias e se desligar da rotina é vontade de todos, certo? Não é o que mostra uma pesquisa feita aqui no Brasil. Mais da metade das pessoas não deixa o celular de lado, nem mesmo em viagens. E a maioria continua checando o e-mail pelo menos uma vez por dia. E um dos problemas desse vício é que nem sempre a gente se preocupa com a segurança dos nossos dados. Tão pequeno e uma parte tão importante da vida. Tudo tem que usar o celular. Prova, tudo. Sem internet não dá pra viver. Já faz tempo que um celular não é só um telefone. Ele é meu companheiro do dia a dia. Uma pesquisa recente mostrou que esse é o companheiro indispensável em qualquer momento para 43% dos brasileiros. E nem quando o dono está de férias, o aparelho ganha uma folga. 6 em cada 10 pessoas não estão dispostas a abandonar, mesmo temporariamente, a tecnologia. Infelizmente sou viciado nisso. Vontade de desligar o smartphone e se desligar do mundo, muita gente tem. Mas a metade dos brasileiros afirmou que saiu de férias no ano passado com a intenção de se desconectar. Mas na prática é bem mais complicado do que parece. Dá uma tensãozinha assim. Porque a gente fica pensando, puxa, o que será que está acontecendo? Estamos sem rede. Preciso saber o que está acontecendo. Na hora de viajar, fica todo mundo de olho na mala, nos documentos. Mas é importante cuidar também da segurança do celular. E sempre vale a pena deixar o aparelhinho desligado por algumas horas, né? Uma folga merecida para vocês dois. Tem que desligar, senão a gente pira. E para falar sobre o uso da tecnologia durante as férias, recebemos o psicólogo Cristiano Nabuco, do Instituto de Psiquiatria da USP, e o especialista em segurança da informação da Intel, Matias Neto. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar perguntas e também comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho que vale aí começar, né? A reportagem mostrou aí, muitas pessoas já dizem de cara que nem querem tentar se desconectar. Por que isso acontece? Olha, eu acho que a grande ideia é a de que o uso da tecnologia, de uma maneira ou de outra, ele está se tornando um comportamento praticamente estabelecido dentro daqueles outros que envolvem o nosso cotidiano. Então, eu entendo que muitas vezes esse uso ele acaba passando do limite e, em algumas situações, criando problemas, então, de comportamento, a ponto, inclusive, como você disse agora, das pessoas se recusarem a se desconectar. Matias. A gente viu na pesquisa que as pessoas, dependendo da faixa etária, têm uma tendência maior ou menor de querer se desconectar. Mais da metade das pessoas entrevistadas disseram que sim, gostariam de fazê-lo, gostariam de se desconectar. Mas tem uma porção de desculpas, como, eu preciso ficar conectado com a minha família, eu estou pesquisando sobre a viagem, ou eu não quero ficar fora do convívio social com os meus amigos, e terminam por se conectar e não conseguir esse desejo. Além disso, a gente percebeu que a faixa etária é importante. E diferente do que a gente imagina, que os mais jovens, os adolescentes, ficam mais conectados do que os adultos, o que a gente viu na pesquisa foi exatamente o contrário. Justamente os adolescentes têm maior desejo de se desconectar durante as férias e curtir as férias como qualquer outro adolescente. É interessante isso, né? Porque geralmente é o que a gente pensa, é isso mesmo, Sem né? dúvida. Então, os jovens é que são viciados ali na É que tecnologia. talvez os jovens eles já estejam, por uma questão de geração, conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, para eles, talvez, sair um pouco possa ser um alento. O que eu entendo, não sei se me corrija, é que talvez as pessoas de mais idade, como elas estão sendo introduzidas de uma maneira mais tardia, elas ainda estão deslumbradas por todas as possibilidades que elas podem encontrar, tornando, então, um elemento de maior E resistência. essa percepção que o Matias traz para a gente da pesquisa já chega no consultório, nessa questão da idade? Já. Nós temos tido, inclusive, pacientes da terceira idade que não conseguem se desconectar. Com 65, 70, 75 anos, que buscam, inclusive, tratamento para conseguir desmamar. Esse fenômeno do idoso, da pessoa da terceira idade se conectando mais na rede, a gente já tem visto há alguns anos, há uns 4, 5 anos atrás. A gente trata muito mal os nossos idosos no Brasil. Eles são deixados em casa, em asilos, enfim.
eles têm uma necessidade de, talvez você possa falar melhor sobre isso, Cristiano, eles têm uma necessidade de ser alentados, de estar em contato com pessoas, de conversar mais. E aí eles acabam encontrando na internet esse tipo de pessoa que vai conversar com eles, ou via Skype, ou via redes sociais, ou via aplicativos de mensagens instantâneas. E eles acabam entrando mais nesse mundo, mas eles são os que menos têm conhecimento da tecnologia, né? O adolescente, como o Cristiano falou, eles estão mais conectados, já são nativos da internet, né? Hoje quem nasceu nos anos 80, ou final dos anos 80, já é um nativo de internet. Cresceu acessando a internet, com redes sociais, nos celulares, etc. Então eles já têm algum conhecimento dos problemas. Os mais idosos não têm esse conhecimento. E eles são os que acabam caindo mais em fraudes, tendo mais problemas, porque eles são mais vulneráveis naturalmente. E que problemas são esses, né? Justamente, você colocou ali no começo, que já é um comportamento. Quer dizer, muitas vezes a pessoa, então, nem se dá conta que isso pode estar trazendo consequências? Não, esse é o grande ponto, né? Quando você, de uma forma ou de outra, começa a exagerar em uma determinada ação, em uma determinada conduta, naturalmente essa conduta rapidamente se torna algo normal. Né? Então, o absurdo rapidamente se torna normal. Então, o que ocorre? Muitas vezes, à medida em que essas pessoas começam a acessar 1, 2, 3, 4 vezes, existe já processos dopaminérgicos, né? Quer dizer, existe a liberação, então, daqueles neurotransmissores, principalmente a dopamina, que está ligada à sensação de prazer, de recompensa, criando, então, um ciclo também, não apenas comportamental, como emocional, como também bioquímico. Quer dizer, quando as pessoas também não fazem uso dessa tecnologia, deixam de lado, isso também cria ansiedade. Obviamente, elas ficam, então, muitas vezes até descrevendo, olha, eu tenho receio de que possa estar acontecendo alguma coisa na vida digital que eu não estou acompanhando, o que se chama de FOMO, né? Percebe? Que foi esse ponto que as pessoas citaram também, né? Sim. A sensação de estar perdendo Sim, alguma de coisa. estar perdendo alguma coisa. Matias. Quer dizer, as coisas estão acontecendo no seu convívio social, no mundo em geral, e elas não estão acompanhando, né? Isso é uma das desculpas utilizadas pelos entrevistados para justificar estar sempre conectado. Agora, a pesquisa também, acho que vale a pena colocar aqui, mostra que muitas pessoas, até nas férias passadas, tentaram se desconectar, mas a maioria não consegue. Matias. A maioria não consegue, né? Isso talvez um pouco por essa questão fisiológica, neurológica, né? De ter o sentimento de que tem que estar conectado, tem que estar esse tempo todo, essa ansiedade por estar conectado todo o tempo, né? E o que a gente viu na pesquisa foi isso. Mais da metade das pessoas que tentaram não conseguiram se desconectar durante as férias. Então, elas demonstram um desejo de fazê-lo, mas terminam não concluindo esse desejo. Demonstrar o desejo já é um primeiro passo, né? Porque eu não sei, eu estou dizendo aqui, eu fico pensando que aquelas que dizem, não vou nem tentar, não sei, talvez seja mais perigoso aí. Eu acho que é importante, obviamente, que você tenha no seu horizonte a perspectiva de que talvez você esteja utilizando a tecnologia de uma maneira desmedida. O que eu acredito é que muitas vezes as pessoas que de fato falam, olha, eu tenho vontade, efetivamente elas não acabam se prontificando. Sim. É muito mais um discurso da boca para fora, né? A gente sabe, então, existe uma frase de uma americana chamada Sherry Turkle, que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, que a tecnologia, ela entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam o seu devido lugar, fecha aspas. Então, se o indivíduo está possivelmente muito mais conectado do que deveria, alguma coisa na vida pessoal dele deve estar faltando. Olha, as nossas equipes do Rio Grande do Sul, do Ceará e do Mato Grosso do Sul foram às ruas para saber se as pessoas estão conseguindo tirar férias da tecnologia. Eu não consigo, porque quando eu saio de férias, eu levo meu trabalho junto, que eu faço através da conexão. Quando é férias, eu gosto de ir para o sítio. Aí eu, às vezes, nem levo o celular junto, só conecto quando preciso falar com a família, alguma coisa assim. Sinceramente, em todos os lugares que eu vou, inclusive jantas, festas, aniversários, tudo envolve o telefone, não adianta. Eu sei que é preciso isso, né? Mas, tipo assim, eu não consigo porque, às vezes, os amigos estão longe e aí essa conexão é mais rápida, útil, assim, tipo, me favorece, né? Já me aconteceu de ser assaltado, deles me levarem um celular na rua, porque eu tava desapercebido, não estava prestando atenção, né? Meu esposo me chama atenção, às vezes, dia de folga, assim, né? Que, em vez, digamos, de estar dando uma atenção maior, tá conectada no celular, né? Uso mais nesse âmbito, assim. Mas eu não vou mentir que a rede social é do inimigo. Puxa. Olha lá, tá vendo? A rede social é do inimigo, Matias. Quer dizer, as pessoas ficam mais relaxadas e aí abrem brechas para ação de criminosos, Sim, né? o que a gente O percebe... outro, o senhor até comentou ali, né? Eu estava tão distraído que fui assaltado. assaltado. A gente percebe isso, principalmente nas redes sociais. O Cristiano falou um pouco disso, né? Essa liberdade que as pessoas sentem de
no seu mundo online, agir de uma forma diferente do que agiria no mundo offline, né? Dando palestras para crianças, a gente tem um trabalho voluntário lá na Intel Security, que a gente dá palestras sobre segurança para crianças de 5 anos, a partir de 5 anos, né? E tem vários vídeos que a gente utiliza, e tem um que é muito interessante, que é um vídeo em inglês, que é um comediante, então ele chega num parque e começa a cutucar as pessoas, começa a mostrar suas fotos e diz assim, você curtiu, né? Posso seguir você? E aí fica seguindo a pessoa. Quer dizer, é isso que a gente faz na rede social, no microblog, nas mensagens instantâneas, e a gente não faz isso na vida real, né? A gente não sai falando com qualquer estranho que a gente encontra na rua, não fica mostrando as suas fotos. E quando a gente faz isso na rede social, a gente acaba atraindo pessoas que são boas e pessoas que são más. A gente acaba atraindo alguns problemas. Uma das coisas que a gente sempre fala para as crianças, principalmente, é não publicar fotos com camisa do colégio, né? Assim, você já consegue inferir mais ou menos qual é a classe social, sabe onde ela estuda, qual o horário que aquela escola funciona. Quer dizer, daí para um criminoso partir para um crime físico, né? Um sequestro, um assalto, etc., é mais fácil. Da mesma forma, com os selfies, né? Quando você tira um selfie, você tira geralmente um selfie com equipamento que tem um GPS. Né? Seu celular tem um GPS. Você sabia que na foto fica marcado o local onde você estava, marca latitude e longitude. Então, se você publica uma foto na rede social, eu consigo saber exatamente onde você estava naquele momento. O que leva, Cristina, as pessoas a agirem dessa forma, né? Tão diferente na vida real e na virtual, né? Colocando assim, vai viajar, tranca a casa, às vezes deixa uma chave com o vizinho para algum imprevisto e, no entanto, ali, né? No tablet, no celular, não tem essa preocupação. Isso, na verdade, é um fenômeno psicológico muito bem estudado já, que ele vai descrever o seguinte, que quando o indivíduo, ele manipula, ele usa uma tecnologia no seu ambiente familiar, ele cria o que se chama de um efeito de desinibição. Então, tudo aquilo que vem da tecnologia, vem da rede social, vem da internet ele é absolutamente livre de qualquer censura. É como se eu estivesse conversando com uma pessoa que é conhecida do outro lado. Então, nesse momento, eu acabo tendo um comportamento, né, que muitas vezes difere de uma maneira marcada daquele que eu teria na minha vida real. Então, exatamente essa diferença é o que nós vamos chamar de personalidade eletrônica. Ou seja, muitas pessoas, ou por inibições, ou pelo fenômeno que eu disse da familiaridade, elas acabam mostrando um outro lado na vida digital e que elas gostam muito mais daquilo que elas são lá do que na vida concreta, criando então esse mecanismo contínuo de retroalimentação. E aí a gente acaba tendo situações como, por exemplo, cyberbullying, né? A gente tem visto isso crescer bastante no Brasil nos últimos 4 ou 5 anos, né? Por quê? Porque ali você pode tudo, ali você tem aquela sensação de que ninguém vai te pegar no flagra, né? E as crianças acabam executando o cyberbullying, o bullying virtual, ou mesmo crimes virtuais. E é fácil rastrear, você consegue chegar nas pessoas, né? Você consegue rastrear através do IP da máquina, o endereço que cada máquina tem um diferente na internet. Você consegue chegar até essas pessoas e consegue criminalizá-las. Obviamente que hoje a gente tem o Marco Civil da Internet, que é um arcabouço de lei para todas as situações de cybercrime, já tem alguma jurisprudência sobre alguns crimes cibernéticos, né? E a gente já começa a ver isso se materializar, né? Porque pessoas sendo presas e julgadas porque cometeram um crime cibernético ou porque suas crianças, seus jovens que são tutoriados cometeram um crime cibernético. Já tem gente aqui participando, olha que interessante, a Jennifer Alfonso, ela conta que ela trabalha como controladora de tráfego aéreo em Brasília. Olha, interessante. E ela fala, geralmente eu divido minhas férias em 3 períodos de 10 dias, que a gente sabe quanto que é estressante, né, esse trabalho. E nas minhas últimas férias eu apaguei todas as redes sociais e aplicativos do celular. Foram as melhores férias da minha vida, eu recomendo muito. Ela colocou que é uma ideia também, né? É uma ideia. Assim, para não... Como chegar a um equilíbrio aí, né? Lógico, agora nas férias muitas pessoas visitam aí lugares diferentes, né? Paisagens que nunca viram e gostam aí de fazer um registro, né? Mas como dizer assim, nem tudo precisa ser ali, né? Eu acho que a grande questão que é importante que a gente se questione o tempo todo é se eu efetivamente precisaria postar aquilo que eu estou vivendo, né? Então, uma dica que eu vou dar para quem está assistindo é que férias, conforme o nome diz, já implica num período de descanso. Então, uma dica que eu dou para esses pais é, por exemplo, coloque um telefone em modo avião. Você pode continuar usando a câmera, pode continuar ouvindo as suas músicas e uma vez por dia você vai lá, liga, baixa suas mensagens, mas a ideia de você conseguir
ter pelo menos um mínimo, olha o que eu estou dizendo, um mínimo de controle para que você possa, de fato, estar em contato com a experiência, senão você está vendo a vida através de uma tela. Né? Exatamente. E a outra questão que eu fico pensando aqui, esse registro serve para quem, né? Quer registrar, então, para você lembrar mais para frente ou não? Para colocar na rede social e para mostrar para alguém, né? Exatamente. É essa a questão, né? Essa é uma questão de ego, né? Você quer mostrar para os outros o que você está fazendo. E uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais, o Cristiano talvez possa falar mais sobre isso, as pessoas geralmente postam coisas felizes, coisas boas, né? Ninguém vai lá na rede social para dizer que teve um problema. Às vezes até vão, mas a grande maioria é para postar momentos felizes. Eu acho que não tem nenhum problema você postar fotos das férias, mas faz isso depois que você voltou de férias, entendeu? Até porque quando você coloca lá, olha, eu estou com a família na Disney e tal, o ladrão sabe que não tem ninguém na sua casa, né? Então você está abrindo falar depois. As pessoas adoram colocar lá, fazer o check-in, né, Matias? Exatamente. Onde estão. Vamos falar disso um pouquinho mais no próximo bloco. A gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o uso da tecnologia durante as férias. Com a gente, o psicólogo Cristiano Nabuco, do Instituto de Psiquiatria da USP, e o especialista em segurança da informação, Matias Neto. Continue aqui participando da nossa conversa. Nós terminamos o último bloco aí falando da questão de algumas dicas de segurança, né, Matias? Vamos retomar, então, que você quer chamar a atenção para a questão do check-in, né? Que as pessoas vão para os lugares e marcam, né? Eu estou aqui, eu estive aqui. Exatamente. Isso se torna super popular nas redes sociais, principalmente. Então, você chega num lugar e você dá um check-in, você vai lá e diz, marca, aparece na rede social, mapinha, um lugar dizendo que você está lá naquele período. Isso tem sido bastante motivado por vários estabelecimentos que até oferecem descontos se você fizer o check-in na sua rede social, naquele estabelecimento, porque de certa forma você está fazendo uma propaganda daquele estabelecimento. Existe o problema do check-in, que se eu faço o check-in ali, eu estou dizendo onde eu estou, né? E aí as pessoas sabem onde eu não estou e podem perpetuar crimes durante esse período. O perigo maior está aí, né? Nessa questão das férias. É dizer, estou aqui, logo, para o criminoso, ele vai entender que você não está lá, na sua casa, né? Ou até mesmo quando você vai a um cinema, né? Principalmente para adolescentes. O adolescente vai lá e faz o check-in, estou no cinema. As pessoas sabem que ele deve estar incomunicável por 1h30, 2 horas, e podem perpetuar o tal dos fake sequestros, né? Que eu ligo, olha, estou aqui com seu filho, tá? A mãe tenta ligar e não consegue falar, tá? E tem também o problema do check-in fake, check-in falso. Existem vários aplicativos já disponíveis onde a pessoa pode fazer o check-in no lugar onde ela não está, porque ela quer mostrar que foi em algum lugar ou quer enganar outras pessoas que ela está em algum lugar. Isso é problema porque, além de ser uma mentira, né? Se a pessoa realmente precisa de apoio naquele momento, as pessoas não sabem onde ela está, acham que ela está em outro lugar. Existe um aplicativo, então, para fazer o check-in? Existem aplicativos para fazer isso. Melhor nem divulgar muito isso, melhor então. nem falar muito. Não faltava mais nada, né, Cristiano? Eu acho que não. A sensação que eu tenho é que o mundo virtual ele está absorvendo as nossas experiências, a nossa personalidade, de tal maneira que se criou todo um código de conduta novo, né? Que eu diria que é um código, ele não é nem moral nem imoral, ele é amoral. Parece que tudo pode e tudo tem um espaço para você poder fazer e se comportar que será aceito. Então, eu acho que a gente perde o limite, né? Ô Sidney Júnior, por que as pessoas têm tanta necessidade de postar os seus momentos? Tipo, partiu academia, partiu comer e tantas selfies. Isso já tem alguns estudos que mostram que quanto maior for a necessidade de um indivíduo em postar suas experiências na rede, maior é a sensação de insegurança pessoal que ele tem, né? Já está, por exemplo, associado a uma doença de transtorno mental, que a gente chama de transtorno narcisista da personalidade, pessoas que se sentem muito autocentradas. Então, quanto maior for essa necessidade, o que a gente pode entender é que pior ela se sente. Por isso que ela utiliza dessa plataforma para tentar criar um pouco de afago social, vamos dizer assim. Matias, um outro ponto que eu gostaria que você colocasse, que a pesquisa traz aí, aquelas pessoas que têm vontade de se desconectar, muitas citam respeito ao outro, né?
Isso é verdade. Assim, algumas pessoas dizem que querem se desconectar porque querem estar com a família, querem curtir aquele momento. E o que a gente vê hoje, principalmente em restaurantes, né? Você chega num restaurante, tá o casal, os dois ao telefone. Se tem filhos, já dá o telefone para o filho porque é uma forma de distração. Então, algumas pessoas citaram isso, que elas não querem estar distraídas, elas querem participar daquele momento, né? E falando um pouco da questão da segurança nesse sentido, quando você está envolvido ali no celular, você está usando, que você pode se envolver em problemas enquanto você está teclando e compartilhando informação, e você pode se envolver em problemas ao redor também, porque você está totalmente distraído do que está acontecendo, né? Isso acontece principalmente com crianças, elas não têm a maturidade ainda para entender o que estão fazendo e acabam se envolvendo naquele mundo e se distraindo completamente. Tem mais pessoas aqui participando. A Alzira Machado, ela pergunta, para quem não consegue mais ficar longe do celular, tem solução? Tem tratamento? Tem tratamento, claro. Eu acho que... Dr. Cristiano é justamente especialista nesse assunto. Isso, nós temos um ambulatório no Instituto de Psiquiatria aqui da USP de São Paulo, que ele oferece tratamento exatamente para esse tipo de caso, né? A ideia que a gente vai sugerir é que você inicialmente comece a estabelecer períodos onde você está longe da tecnologia. Então, você quer usar o telefone celular, quer usar a rede social, não tem problema, pode usar, mas você vai usar daqui a 2 horas, 3 horas. O grande problema para o cérebro, e muitas vezes o elemento que cria o vício, é essa ativação contínua entre uma tarefa que eu faço e o uso do celular. Tarefa, celular, tarefa, celular. Isso cria uma sobrecarga para o cérebro que é semelhante a qualquer outro estresse. Agora, Matias, uma outra questão ainda de segurança, né, para aproveitar a sua presença aqui. A gente percebe aí que vários estabelecimentos, locais públicos oferecem Wi-Fi, né, até para conquistar os seus clientes. E a pessoa, que legal, que simpático. Que alerta fazer nesse sentido? Isso é bem interessante, esse tema, porque, como você falou, hoje ter uma rede Wi-Fi aberta no estabelecimento comercial é um benefício para o usuário, se enxerga dessa forma. Mas tem que entender que quando alguém está oferecendo conectividade, está oferecendo somente conectividade, não segurança. Né? Que segurança tem por trás daquilo, você não sabe, geralmente não tem nenhuma. Tá? As pessoas não são especialistas em segurança, não têm conhecimento sobre isso. Então, minha dica é, óbvio, você pode utilizar o Wi-Fi público no aeroporto, no shopping, no restaurante, no café, mas tome cuidado com que tipo de dado você está trafegando. Não recomendo fazer compras nessas redes ou acessar o seu internet bank, o seu banco online nessas redes, ou até mesmo compartilhar informações que você não compartilharia com outras pessoas, porque alguém pode estar copiando essa informação. E é muito fácil de fazer isso, essa informação está trafegando no ar, é muito fácil de copiar. Outra coisa interessante, que já é um fenômeno nos Estados Unidos e está chegando no Brasil, existem empresas que oferecem toda a infraestrutura para esses estabelecimentos, para colocar a rede Wi-Fi, sem nenhum custo para o estabelecimento. Por quê? Porque ela está justamente monitorando o seu comportamento na rede. Então, todo mundo que se conecta naquelas redes está sendo monitorado e seus dados estão, sim, sendo armazenados. E o uso que eles vão fazer disso, não dá para a gente saber a priori. Moral da história, ninguém dá nada de graça. Exatamente. Não tem almoço grátis. Esmola demais e o santo desconfia, né? O Emilson Nunes Costa, o uso frequente do celular está fazendo com que os jovens apenas troquem informação e não façam comunicação. Que ele diz aí que se caracteriza pela troca de informação com sentimento de emoção, gerador de empatia. Concorda? Isso de fato vem acontecendo, é que as pessoas, na medida em que elas têm esses recursos visuais, né, carinhas, enfim, elas acabam diminuindo muito qual é a capacidade que elas têm de autoexpressão, né? Então, quanto mais rápido eu puder postar, maior é o sentimento de autoeficácia que eu tenho. E, obviamente, que isso começa a criar um elemento importante de limitação, inclusive de vocabulário. Está terminando aqui o nosso tempo, então, recado final, Matias, na questão da segurança, para as pessoas, né, usarem aí com equilíbrio e principalmente com segurança durante as férias. Claro, acho que tem 2 pontos interessantes. Um é comportamental, né? Pense antes de postar, não saia postando tudo que você quer naquele momento. Eu costumo falar para as minhas filhas, inclusive, assim, antes de teclar e dar um send, enviar, né?
leia de novo, vê se você escreveu a coisa direitinho, né? Pensa um pouquinho qual é o efeito que aquilo vai dar do outro lado. Cuidado com sites que você vai navegar, existem aplicativos, a gente até tem um que chama Site Advisor, que é muito interessante porque ele classifica todos os sites em vermelho, amarelo e verde. Então, se está verde, você pode navegar, se está vermelho, a gente já foi lá e sabe que tem problema, é melhor você não ir lá. Tá? E também tomar cuidado com as suas senhas. Né? Usem ferramentas que te ajudem a criar senhas criativas ou que usem você como senha. A gente tem um aplicativo que você pode fotografar o seu rosto e o seu rosto fica sendo a sua senha. Só você vai ter acesso aos seus dados, porque todos os seus dados estão na nuvem e a senha é a forma como você vai acessá-los. Antes de te passar a palavra, Cristina, Janete Almeida coloca, eu estou assistindo e estou conectada. Aqui ela pode, né? Acho que aqui não... Eu acho que pode. A grande questão não é... Alguém pode pensar que essa nossa conversa está sugerindo que a tecnologia deva ser jogada na lata do lixo. E é evidente que não. Né? A nossa vida melhorou. O grande ponto que eu acho é que nós devemos utilizar, então, a tecnologia, número 1, tendo consciência dos riscos, que nem coloca o Matias aqui muito bem. Quer dizer, não basta simplesmente você achar que é legal que você está navegando. E número 2, que você não transfira a sua vida real para a vida paralela, né? Porque já basta a nossa vida com pouca consciência, imagina então se você reputa tudo isso a um outro lado. Né? Fiquemos atentos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para vocês.